Você já viu essa imagem antes. Cabelos desgrenhados, expressão travessa e uma língua para fora que, por algum motivo, atravessou décadas e se tornou um dos retratos mais famosos da história. É claro que estamos falando dele, Albert Einstein. Mas se engana quem pensa que Einstein foi apenas o cara das fórmulas complicadas. Ele não só revolucionou a física e redefiniu como entendemos o universo, ele também se tornou um símbolo cultural, uma figura tão influente que sua vida se cruzou com guerras, ditadores, artistas, ativistas e até intrigas políticas internacionais. O que pouca gente sabe é que por trás do mito existia um homem cheio de contradições, um gênio que demorou a falar, um pacifista que ajudou a acelerar o projeto da arma mais devastadora já criada, um professor que odiava métodos de ensino tradicionais e um ícone que preferia passar horas navegando em um barquinho do que frequentar eventos luxuosos. Hoje, no Cruzando Séculos, vamos percorrer essa linha do tempo extraordinária, desde a infância tímida na Alemanha até o momento em que Einstein se tornou não só o cientista mais famoso do planeta, mas também uma das figuras mais admiradas e controversas do século XX. Prepare-se para conhecer a história de Albert Einstein, o gênio que mudou o mundo. E antes de embarcarmos nessa viagem pelo tempo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque, assim como o universo de Einstein, o conteúdo que a gente traz por aqui está sempre em expansão. Infância. O gênio que demorou a falar, Albert Einstein, nasceu em 14 de março de 1879, na cidade de Ulm, no então Império Alemão. Seus pais, Hermann e Pauline, não imaginavam que aquele bebê franzino, de cabeça grande e olhar curioso, mudaria o curso da ciência para sempre. Mas o começo não foi nada brilhante. Einstein demorou para falar, só começou a formar frases completas entre os 3 e 4 anos de idade. Isso deixou os pais preocupados a ponto de o levarem ao médico, temendo algum problema cognitivo. Hoje, estudiosos acreditam que Einstein poderia ter sido disléxico ou apresentar algum tipo de dificuldade de processamento de linguagem. Mas longe de limitar seu potencial, essa lentidão na fala talvez tenha moldado o jeito singular como ele pensava, não com palavras, mas com imagens mentais. Enquanto outras crianças brincavam na rua, Albert passava horas quieto em casa, construindo castelos de cartas ou encaixando blocos de madeira. Era introspectivo, observador e tinha um fascínio incomum por detalhes que a maioria ignorava. A bússola que apontou o destino. Com apenas 5 anos, Einstein ficou doente e passou dias de cama. Para distraí-lo, seu pai lhe deu uma bússola. Pode parecer um presente simples, mas para Albert foi um choque. Como aquela agulha podia sempre apontar na mesma direção, mesmo sem tocar em nada visível. Esse pequeno enigma acendeu nele uma curiosidade insaciável sobre as forças invisíveis que regem o mundo. Curiosidade que o acompanharia pelo resto da vida. Escola. Talento em exatas, problema em humanas. Aos poucos, o jovem Einstein começou a se destacar em matemática e física, mas sofria nas disciplinas que exigiam memorização mecânica ou interpretação textual. Francês? Péssimo. História e geografia? Entediantes. O sistema escolar da época, rígido e autoritário, não favorecia seu pensamento criativo. Professores o consideravam preguiçoso ou indisciplinado, e um diretor chegou a dizer: "Você nunca será nada na vida, Albert Einstein." Anos mais tarde, a ironia seria completa. A escola mudaria de nome para Ginásio Albert Einstein. Primeiras inspirações científicas. A adolescência trouxe 2 momentos decisivos. O primeiro foi quando seu tio Jacob lhe apresentou conceitos básicos de geometria. Einstein, fascinado, não se contentou em decorar fórmulas. Ele próprio elaborou uma demonstração para o Teorema de Pitágoras, aos 12 anos. O segundo foi quando descobriu a música de Mozart. Até então, odiava as aulas de violino impostas pela mãe,
mas encantado com as composições, decidiu aprender sozinho. Esse padrão, rejeitar métodos forçados e mergulhar de cabeça quando algo o fascinava, se repetiria em toda a sua vida. Fuga da escola e busca por novos horizontes. Em 1894, a fábrica elétrica da família entrou em crise por não acompanhar as novas tecnologias de corrente alternada. Os pais se mudaram para a Itália, mas deixaram Albert em Munique para terminar os estudos. Ele odiava a escola e, meses depois, apresentou um atestado médico para abandoná-la, partindo para reencontrar a família. Foi na Itália que começou a imaginar um experimento mental que mudaria tudo. Como seria viajar ao lado de um raio de luz? Essa pergunta ficaria anos fermentando em sua mente até germinar nas teorias que revolucionariam a física. Primeiras reprovações e insistência. Einstein decidiu estudar na Escola Politécnica de Zurique, uma das mais prestigiadas da Europa. Mas sem diploma do ensino médio, precisou fazer um exame de admissão e foi reprovado nas matérias de humanas. Seguindo o conselho de um diretor impressionado com sua habilidade em física, completou o ensino médio na Suíça e voltou para tentar novamente. Dessa vez, foi aprovado. Na universidade, conheceu Mileva Marić, colega e única mulher do curso de matemática e física. Ela se tornaria sua esposa e parceira intelectual, ainda que a história sobre a contribuição dela para suas descobertas seja até hoje alvo de debate. Formado, mas desempregado. Em 1900, Einstein se formou na Escola Politécnica de Zurique, mas sua vida acadêmica não terminou com aplausos e ofertas de emprego. Pelo contrário, sua postura irreverente, somada ao hábito de faltar a aulas que considerava entediantes, fez com que muitos professores simplesmente se recusassem a recomendá-lo. Ele tentou vagas de assistente em universidades, mas acumulou negativas. Até para lecionar em escolas de ensino médio, encontrou dificuldades. Por um tempo, sobreviveu dando aulas particulares, mas sua situação financeira era frágil. O funcionário público que pensava o cosmos. A virada veio em 1902, quando conseguiu emprego no escritório suíço de patentes, em Berna. A função era burocrática. Analisar solicitações e verificar se as invenções eram realmente novas e viáveis. Embora parecesse monótona, essa rotina deu a Einstein duas vantagens cruciais. Tempo livre controlado, após cumprir o expediente, ele podia se dedicar às próprias pesquisas. Contato com ideias inventivas, analisar patentes o expunha a inovações tecnológicas e alimentava sua criatividade. Foi nesse período que ele, junto com dois amigos, criou a Academia Olímpia, um pequeno grupo que se reunia para discutir ciência, filosofia e literatura. Essas conversas o ajudaram a refinar pensamentos que mudariam o mundo. Vida pessoal e segredos. Em paralelo, sua relação com Mileva se intensificava. Em 1902, tiveram uma filha fora do casamento chamada Liesl. O destino dessa criança permanece envolto em mistério. Há teorias de que tenha morrido ainda bebê ou sido entregue para a adoção. Einstein e Mileva se casaram em 1903 e tiveram dois filhos homens, Hans Albert e Eduard. O ano milagroso, 1905. Enquanto trabalhava no escritório de patentes, Einstein escrevia artigos científicos nas horas vagas. Em 1905, com apenas 26 anos, publicou 4 trabalhos que chacoalharam as bases da física. Esse período ficou conhecido como Annus Mirabilis, Ano Milagroso em latim. Os 4 artigos foram Movimento Browniano, explicando o movimento aleatório de partículas microscópicas em líquidos, forneceu a primeira prova definitiva da existência dos átomos. Efeito fotoelétrico, demonstrou que a luz pode se comportar como partículas, fótons, abrindo caminho para a física quântica. Esse estudo lhe renderia o Prêmio Nobel anos depois. Equivalência massa-energia, apresentou a fórmula mais famosa do mundo, EMC2, mostrando que massa e energia são intercambiáveis.
Teoria especial da relatividade. Uniu espaço e tempo em um único tecido, o espaço-tempo. Desafiou a física newtoniana e mudou para sempre a forma como compreendemos o universo. O impacto foi tão grande que, em poucos meses, Einstein saiu do anonimato e passou a ser citado por grandes cientistas da época. Ainda assim, sua vida cotidiana não mudou de imediato. Ele continuou no escritório de patentes, cumprindo o expediente como se nada tivesse acontecido. Reconhecimento e salto acadêmico. Com o tempo, universidades passaram a convidá-lo para palestras e cargos de professor. Em 1909, aceitou uma vaga de professor na Universidade de Zurique. Era o início de uma nova fase. O homem que sonhara em acompanhar um raio de luz estava cada vez mais perto de iluminar o mundo com suas ideias. A construção da teoria da relatividade geral. Em 1905, a teoria especial da relatividade já havia quebrado paradigmas, mas Einstein sabia que ela era apenas um esboço de algo maior. Ela funcionava bem para objetos em movimento uniforme, mas não lidava com aceleração ou com a gravidade. Durante quase 10 anos, Einstein perseguiu a ideia de incorporar esses elementos, tentando descrever o universo de forma mais completa. O resultado veio em 1915, no auge da Primeira Guerra Mundial. A teoria da relatividade geral. Ela propunha que a gravidade não era uma força invisível puxando corpos, como Isaac Newton havia sugerido, mas sim o efeito da curvatura do espaço-tempo causada por objetos massivos. A imagem usada até hoje para explicar isso é a de um lençol esticado. Coloque uma bola de boliche no centro e ele se curva. Qualquer bolinha que role pelo lençol será desviada pela deformação. Essa ideia era tão revolucionária que exigia comprovação, e ela viria de um lugar improvável, o Brasil. O eclipse que provou Einstein certo. Em 1919, astrônomos britânicos organizaram expedições para fotografar um eclipse solar total e verificar se a luz das estrelas, ao passar perto do Sol, sofria desvio devido à curvatura do espaço-tempo. Uma dessas expedições foi para Sobral, no interior do Ceará. As imagens confirmaram as previsões de Einstein com impressionante precisão. Quando o resultado foi divulgado, jornais de todo o mundo estamparam manchetes como Revolução na Ciência, Teoria de Einstein confirmada. O físico de cabelos despenteados tornou-se uma celebridade global, algo raríssimo para um cientista. Einstein, o símbolo. A partir daí, Einstein transcendeu a física. Ele virou sinônimo de genialidade. Sua figura era reconhecida nas ruas, ele recebia convites para palestras em vários países, e seu nome passou a circular na cultura popular. Mas essa fama também trouxe responsabilidades. Einstein começou a usar sua voz para causas sociais e políticas. Pacifismo e ativismo. Profundamente marcado pelos horrores da Primeira Guerra, Einstein tornou-se defensor do pacifismo e do internacionalismo. Ao mesmo tempo, como judeu, passou a apoiar o movimento sionista, defendendo a criação de um lar nacional para o povo judeu. Visitou a Palestina em 1923, apoiou a criação da Universidade Hebraica de Jerusalém e levantou fundos para a causa. Choque com o nazismo. Na década de 1930, a ascensão de Adolf Hitler ao poder colocou Einstein em perigo. Seus trabalhos foram proibidos na Alemanha, seu nome apareceu em listas de inimigos da pátria e até foi colocada uma recompensa por sua cabeça. Em 1933, enquanto estava nos Estados Unidos, decidiu não voltar mais. Renunciou à cidadania alemã e aceitou um cargo no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, em Nova Jersey. Foi o início de seu exílio voluntário e também de um capítulo polêmico de sua vida. O pacifista e a bomba atômica. Em 1939, colegas cientistas alertaram Einstein sobre o risco de a Alemanha desenvolver armas nucleares. Convencido da ameaça, ele assinou uma carta ao presidente Franklin Roosevelt, recomendando que os Estados Unidos acelerassem suas pesquisas atômicas.
Essa carta foi um dos gatilhos para o Projeto Manhattan, que resultaria nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Einstein, que nunca trabalhou diretamente no projeto, mais tarde chamaria essa decisão de o maior erro da minha vida, mas dizia que diante da possibilidade de Hitler ter a bomba, não via outra escolha. Einstein em Princeton. O cientista cidadão do mundo instalado em Princeton a partir de 1933, Einstein encontrou o ambiente ideal para o que mais amava fazer: pensar livremente. No Instituto de Estudos Avançados, não tinha obrigações de aula ou de pesquisa impostas. Seu trabalho era simplesmente trabalhar no que quisesse. Entre passeios pelo campus, viagens de barco à vela e sessões de violino, dedicou-se a tentar unificar as leis da física, a chamada teoria de campo unificado, que reuniria gravidade e eletromagnetismo. Nunca chegou a concluí-la, mas trabalhou nesse desafio até seus últimos dias. Defensor de causas sociais. Nos Estados Unidos, Einstein não se limitou à ciência. Tornou-se um crítico ativo do racismo, chegando a chamar o preconceito racial de a pior doença da América. Visitou a Universidade de Lincoln, a primeira instituição americana a aceitar estudantes negros, e mantinha a amizade com figuras como o cantor Paul Robeson e o ativista W.E.B. Du Bois. Essa postura, combinada com sua simpatia pelo socialismo democrático, fez com que o FBI o mantivesse sob vigilância por décadas, acumulando um dossiê de mais de 1.400 páginas. O convite para presidir Israel. Em 1952, o governo de Israel recém-criado fez a Einstein um convite inusitado: assumir a presidência do país. Embora lisonjeado, ele recusou, dizendo que não possuía a aptidão natural e a experiência para lidar com pessoas. Preferia dedicar-se à ciência e à música, longe das pressões políticas diárias. A imagem que virou ícone. Nessa fase, Einstein já era reconhecido em qualquer lugar do mundo. Sua figura, com cabelos desgrenhados, casacão gasto e cachimbo, virou símbolo de genialidade descontraída. Foi nessa época, em 1951, que surgiu a famosa foto dele mostrando a língua, tirada no dia de seu aniversário, quando, cansado de posar sorrindo, decidiu pregar uma peça no fotógrafo. Os últimos dias. Em abril de 1955, aos 76 anos, Einstein sofreu uma hemorragia interna causada por um aneurisma na aorta abdominal. Recusou a cirurgia, dizendo que queria partir de forma elegante, sem prolongar artificialmente a vida. Na madrugada de 18 de abril de 1955, faleceu em seu quarto no hospital de Princeton. Seu corpo foi cremado e as cinzas espalhadas em local secreto. Mas, durante a autópsia, seu cérebro foi retirado para estudo, dando origem a décadas de pesquisas e polêmicas. Albert Einstein não foi apenas o físico que nos deu fórmulas complexas e teorias difíceis de explicar. Ele foi um homem que ousou imaginar o impossível, que transformou perguntas infantis em respostas que mudaram para sempre nossa forma de ver o universo. Um menino que demorou a falar, mas que, quando encontrou sua voz, mudou o mundo com ela. Um pacifista que, diante da ameaça nazista, apoiou um projeto militar para salvar milhões. Um cientista que se tornou ícone, mas que continuou vestindo roupas simples, navegando em seu barco e tocando violino como se ainda fosse o jovem curioso de Ulm. Einstein nos mostrou que a genialidade não está apenas em ter respostas, mas principalmente em fazer as perguntas certas e ter coragem de persegui-las, mesmo que o mundo inteiro duvide de você. Seu legado não vive apenas nos livros de física ou nos experimentos que confirmam suas teorias. Ele está presente nos satélites que orientam nosso GPS, nos lasers, na energia nuclear, na tecnologia que usamos diariamente e, sobretudo, na inspiração que deixa para todo aquele que olha para o céu e se pergunta: e se, ao cruzarmos os séculos, vemos que Albert Einstein
não pertenceu apenas ao seu tempo. Ele transcendeu a própria época, tornando-se parte permanente da história humana, um lembrete eterno de que a curiosidade é a força mais poderosa do universo. E como ele mesmo disse certa vez, a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abrange o mundo inteiro. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no Cruzando Séculos e compartilhar este vídeo com quem precisa se inspirar. Porque assim como o tempo e o espaço na visão de Einstein, nossas histórias e ideias também se expandem quando compartilhadas.